Salve pessoal, tudo bom? Vamos para o nosso primeiro vídeo depois do recesso, né? Espero que vocês estejam bem, né? E assim, na aula passada eu pedi para vocês reverem a última aula, então quem não reviu ainda, dá uma corridinha e dá uma revisada na última aula, tá? Que é para a gente começar, né, as aulas agora é, inteirados de onde a gente parou, né? Para que a gente não chegue aqui e caia de paraquedas e nem se lembre o que a gente falou na última aula e começar essa aula aqui do nada, tá bom? Então a missão de vocês na última aula foi essa, tá? É, espero que vocês estejam bem, né? Que vocês tenham descansado um pouco nesse recesso, tá bom? E vamos para o conteúdo, né? A gente tem falado de pré-socráticos, né? Essa última aula sobre pré-socrático, mas semana que vem ainda tem atividade sobre esse tema, tá bom? E a gente vai falar hoje sobre Demócrito, né? O atomista, né? Que a gente chama de atomista. Galera, a gente tem falado de pré-socráticos, eu já expliquei para vocês que pré-socráticos são os primeiros filósofos, né? Pré-socrático significa filósofos que vieram antes de Sócrates, né? Sócrates também era um filósofo daquela época. E pré-socrático é toda aquela galera que deu início à filosofia, tá bom? Eles pensavam sobretudo a natureza, tá? Mas isso tudo a gente já falou. Então, a gente falou sobre Tales, né? Que defendia que o princípio da natureza era a água, ou seja, as coisas na natureza dependiam de água para surgir. A gente viu Pitágoras, que defendia que o princípio da natureza são os números, ou seja, que os números são a base para entender tudo na natureza. A gente viu, né, o pensamento do Parmênides, que a gente vai comentar um pouco hoje, que defendia que o princípio da natureza é o ser, né? E isso é algo bem misterioso, né? Apesar do Parmênides ser um filósofo que foi levado muito a sério. Ele tem um impacto muito grande na filosofia antiga e na filosofia até hoje, né? Ele foi um filósofo muito importante. A gente falou sobre Heráclito, que falava sobre o movimento, que tudo na natureza está em movimento, né? Que ele fala lá que não se pode entrar no rio, no mesmo rio duas vezes, né? E a gente interpreta que por que isso, né? Porque o rio muda o tempo todo e a gente também muda o tempo todo. A gente falou sobre Empédocles na última aula, que defendia que o princípio da natureza são os quatro elementos, né? Terra, fogo, água e ar. E hoje a gente vai falar sobre Demócrito, tá? O Demócrito, ele não sozinho, né? Ele fazia parte de um grupo de filósofos daquela época que pensava isso, que ele defendia que tudo era feito de pequenas partículas, tá? Que ele chamou de átomo. Átomo significa individido, né? Tomos, dividido, prefixo a, não, né? Então, átomo significa não dividido. Então, na cabeça dele, se a gente fosse pensar, imaginar as coisas, né? Tudo seria formado a partir de pequeninas partículas que são invisíveis ao olho nu, né? Essas partículas formam tudo na natureza. Então, dependendo de como essas partículas se organizam, né, se conectam umas com as outras, elas vão formar uma pessoa, um animal, uma planta, né, a terra, né, a água. Então, tudo na natureza é formado por pequenas partículas. Depois, né, isso é uma reflexão filosófica. Né? Depois, né, mais para frente, a ciência vai adotar esse conceito de átomo e vai trabalhar com ele da forma como a ciência trabalha. Tá? Mas isso foi uma sacada genial, que inclusive, né, favoreceu com que a humanidade se aprofundasse melhor nisso, né, e fez com que a química surgisse, né, e estudasse os átomos como a gente conhece hoje em dia, tá bom? Mas tudo isso teve origem, é bom falar, né? E eu falei que o Parmênides é importante, no pensamento do Parmênides.
tá? Então, quando a gente falou sobre o Parmênides, eu tinha comentado que o Parmênides defendia que o ser, né, que o princípio de tudo na natureza era o ser, mas só que ele não explica direito o que ele está chamando de ser, né? E assim, o Parmênides ele fala o seguinte, que o ser é indivisível, imutável, né? Uno, né? Por quê? Do ser não pode provir o não ser, ou seja, de algo que existe não pode simplesmente resultar em nada, ou seja, se algo existe, ele simplesmente não pode, sei lá, sumir, vamos dizer assim, e resultar em não ser, né? No mínimo, ele vai se transformar, né, a partir do que ele tem ali. Mas assim, o Parmênides ele dizia que o ser ele nem sequer pode mudar, porque se ele mudasse, ele se tornaria outra coisa que não o ser. Ou seja, ele se tornaria não ser, mas o não ser não existe, né? E ele fala que ele faz essa contraposição, né, do não ser com o ser, né? E ele chega à conclusão que o ser é algo uno, imutável, eterno e indivisível. Muito estranho, né? Mas o raciocínio dele tem sentido lógico, a gente pode dizer assim. Então, os filósofos, vendo que aquilo fazia sentido, mas ao mesmo tempo era algo estranho e eles não entendiam direito o que Parmênides queria dizer com isso, eles foram investigar, né? Se faz sentido, né? A gente tem que saber do que esse cara está falando. Então surgiram várias interpretações a respeito do que o Parmênides estava chamando de ser. E uma delas era a de que o ser é o átomo, tá? Que foi a interpretação feita pelos atomistas, né? Ou seja, existem partículas indestrutíveis, indivisíveis, imutáveis e eternas. Ó, todas aquelas características que o Parmênides deu ao ser, elas estão no átomo do Demócrito, né? Então, assim, as coisas na natureza elas mudam. Por quê? Esses átomos eles se combinam, se descombinam, se recombinam, né? Então, por exemplo, quando eu morrer, né, o meu corpo vai se desfazer, vai se deteriorar. Então, todos os átomos que compõem o meu corpo, eles vão se separar e vão formar outras coisas, tá? Então, assim, mas nenhum átomo que está em mim, segundo o Demócrito, vai se destruir, né? Então, é aquela ideia de que depois foi muito difundida por um cientista chamado Lavoisier, que ele fala que nada na natureza se cria nem se destrói, mas sim tudo se transforma. Então, assim pensavam os atomistas, né? Então, o atomista fala que o átomo é o ser, e ele também fala no não ser, que é o vazio, que ele chama de vazio. Então, por que é preciso existir o vazio, o não ser? Para que os átomos tenham um lugar para eles se movimentarem, né? Então, os átomos na natureza estão no vazio, no não ser, né? Que é essa ideia, e eles se combinam, se recombinam e as coisas na natureza vão se transformando, tá bom? Então, a ideia é essa, galera. Espero que vocês tenham pegado a ideia, né? E toda essa reflexão é reflexão filosófica. Depois a ciência vai se apropriar de alguns conceitos, vai modificar algumas coisas, vai fazer várias descobertas em cima disso e vai trabalhar isso de forma científica. Mas na antiguidade, toda essa brincadeira de átomo, ser, não ser, elas foram alcançadas através da reflexão filosófica. E é isso, galera. Abraço.